Este é o segundo vídeo da série sobre threads, multithreads e assuntos correlacionados aqui no iOS. Como eu sempre digo em todas as aulas, caso você queira ver esse vídeo em 2x ou 3x, não importa a velocidade, adiante, porque explicar rápido é muito difícil, então eu vou tentar falar devagar e até pausadamente porque assim fica mais fácil eu conseguir manter uma linha de raciocínio, tudo bem? Então, o que que nós vamos ver nesse vídeo, né, que é a parte 2 dessa série? Vamos rever rapidamente o que que é uma thread, só que agora de uma forma até um pouco mais técnica, sem tantos, sem tantos exemplos conceituais, exemplos fazendo analogias, né? Vamos entender o que que é um loop de eventos, que é o run loop aqui do iOS, que é muito importante para esse assunto. Vamos entender a diferença de uma thread com run loop versus uma sem run loop. E vamos aqui olhar como visualizar o ciclo de vídeo dessas threads no Xcode, usando algumas ferramentas de debug que ele disponibiliza. Então, vou ensinar vocês verem se a thread realmente foi desalocada, se ela morreu, se ela ainda está ali na memória ativa. Então, vamos lá, né? Nós, como sempre, vamos nos basear em algumas coisas que eu fiz aqui no ScholarDraw. Eu peguei alguns exemplos até no chat GPT que eu pedi para ele escrever, para mim não ter que ficar escrevendo muita coisa. Sempre se baseando aqui na documentação oficial da Apple sobre o Run Loop, tá? Ó, the Programmatic Interface to Object Set Management Input Sources. Vamos tentar explicar isso aqui de uma forma um pouco mais simples. E também olhar isso na prática. Então, tem um pequeno exemplo de código aqui, é muito simples, só tem dois botões. E nós vamos ver isso rodando na prática, tá bom? Então, parte 2, né? Room Loop. O que que... Vamos começar aqui pelo ponto primeiro aqui, que o que que é uma thread, né? Só para relembrar. Então, a estrutura real de uma thread. Tecnicamente, uma thread, ela é uma abstração do sistema operacional que ela representa. Um contador de programa, um conjunto de registradores, uma pilha, um estado de execução, rodando, esperando, bloqueada. Tudo isso fica embrulhado como um objeto quando você usa thread. Mas por baixo ela não é um objeto comum, né? Ela é um rastro de execução. Está escrito aqui dentro da CPU, que é o sistema operacional. Então, pensa que um objeto, né, ele está ali alocado num espaço da memória. Uma thread, na verdade, ela é mais como se fosse um contexto. É um contexto onde várias coisas estão acontecendo, onde existem variáveis entre delas, onde tem um contador ali olhando para as variáveis, olhando para as não é execuções, para os comandos de execução, né? Esse aqui isso é muito técnico, mas você pode imaginar a thread então como um apinhado de todas essas coisas, né? É uma abstração daquilo, é como se o sistema operacional empacotasse tudo aquilo num lugar e aquilo fosse sua thread. Aqui, o que é uma thread tecnicamente? Uma thread é a menor unidade de execução que o sistema operacional pode agendar para a CPU. Ela não é apenas um objeto, como eu disse anteriormente, mas sim um conjunto de informações necessárias para que a CPU execute instruções em sequência. Então, novamente, está aqui dizendo, né, tem um programa counter de endereço de instrução para a próxima instrução que vai ser executada, então tem registradores, tem uma stack, uma pilha de execução, variáveis locais, thread state, thread ID. Então, pensa que aqui, ó, relação com o processo. Deixa eu ver, eu acho que eu vou fazer um desenho aqui só para ficar mais claro. Então, imagina aqui que você tem a tua thread, essa é a sua thread, né? E aqui dentro aí você pode ter, né, uma stack de várias instruções, vários pedaços de código que vão ser executados, né? Opa, aqui. Aí você também tem ali então um, um contador de programa, um registro de valores temporários que a CPU precisa para rodar. Então você tem a stack, né? Você tem o estado, qual que é o estado da thread, qual é o estado da thread.
Então tem aqui armazenado aqui, né? Se ela está rodando, se está pronta, se ela está bloqueada por alguma coisa finalizada. Tem o thread ID com texto. Então imagina, a thread é esse apinhado de coisas aqui, né? De forma um pouco mais técnica, tá bom? De forma um pouco mais lúdica, eu expliquei no vídeo anterior, de forma um pouco mais simples. Relação com processos. Então, um processo é um container, que é um espaço na memória mais recursos, arquivos, sockets, helps. Dentro do processo, ou seja, dentro da nossa aplicação, aqui, é, dentro da nossa aplicação, podem existir múltiplas threads. Todas as threads de um processo compartilham o mesmo espaço de memória do processo, mas cada thread tem sua própria pilha e registradores. Então, assim, o que ele está falando? A gente tem um processo, que é basicamente nosso aplicativo. Dentro desse aplicativo, a gente pode ter várias threads, né? Rodando ali uma thread, segunda thread, terceira thread. Cada thread tem tudo aquilo que eu falei para você. Então, pode ter ali, cadê? Para mim não errar nos nomes. Tem sua própria pilha de execução de processos, tem os registradores. E aqui em iOS Swift, quando você cria uma thread, né, ali pela classe Foundation, na prática você está pedindo ao sistema operacional para criar um fluxo independente de execução dentro do processo do seu app. O objeto thread em si é só um wrapper de alto nível. O de fato é o thread context que o kernel mantém. Hoje em dia, quase nunca se cria thread diretamente, por causa do Grand Centered Special, o GCD, que eu expliquei na aula anterior, ou o PaintQt, que são camadas de abstrações sobre threads. Então, eles ali já cuidam para gerenciar da criação de threads, então quase nunca a gente vai criar uma thread manualmente, tá? E aqui uma variável é um espaço na memória, como eu falei, um pedaço na memória, um objeto, estrutura de dados, uma thread, um contexto de execução vivo, com PC, mais registradores, mais stacks, com sistema operacional agenda. Então ali quando eu pego e crio um objeto thread, né, usando a classe Foundation, na prática o que eu estou fazendo é pedindo para o sistema operacional para ele criar um fluxo, né, um fluxo desse, independente para mim poder colocar ali minha pilha de execuções, etc, etc. Ok, então relembramos aqui rapidamente, só para entrar no assunto de fato ali, que é o Room Loop e Loops de eventos, né? Então, o que é o Room, Room, acho que é assim que se pronuncia, Room Loop. O que é um loop de eventos? Fundamentos do Room Loop. Pensa assim, imagina um porteiro na entrada de um prédio. Ele não faz nada o tempo todo. Ele fica sentado esperando, certo? Ali. Você está esperando, porque não está acontecendo nada. Mas quando alguém chega, um visitante, uma entrega, etc., ele age, ele tem uma ação. Ele abre a porta, liga para o morador, registra no livro ali de visitantes, ele faz alguma coisa, certo? Depois que resolve, ele volta a ficar esperando. Esse ciclo de esperar, fazer alguma coisa, esperar, é exatamente o que chamamos de loop de eventos. Então, loop de eventos é isso. A gente tem aqui, né? Você está eita, essa setinha tá maluca. Pronto. Então, a gente tem aqui um loop de eventos, né? Loop de eventos. Loop de eventos. Eu estou aqui esperando, não tem nada acontecendo. Aí acontece algo. De repente, uma interação do usuário com o aplicativo, por exemplo, ele aperta no botão. Então, eita, uma ação é tomada. E depois que essa ação reativa, né, sobre o que aconteceu é tomada, volta a esperar. Isso que é aqui que a gente chama de loop, né? De loop de eventos. Então, no iOS, o room loop é esse, né, porteiro da sua thread. Então, o room loop é ali a classe, o algo responsável por ficar fazendo esse monitoramento, né, de ficar esperando algo acontecer. Mediante algum acontecimento, ele toma uma ação e depois ele volta a ficar esperando, tá bom? É o loop de eventos do iOS, o room loop. Então,
Quando não tem nada para fazer, ele fica ali em modo de espera, dormindo. Mas assim que chega um evento, um toque na tela, um timer disparando, uma mensagem de rede chegando, ele acorda, trata o evento e depois volta a dormir, para não ficar ali gastando memória desnecessária. Sem o Room Loop, a thread seria como um trabalhador que só faz uma tarefa e morre logo em seguida. Com o Room Loop, ela continua viva, pronto para responder a qualquer coisa que apareça. Então, nós vamos nos aprofundar mais isso, mas já é um spoiler de sem esse carinha, quando você não tem esse carinha na thread, ela faz o que ela tem que fazer e depois ela simplesmente é desalocada ali, morre e para de existir, tá bom? Então aqui, thread sem room loop versus com room loop. Thread sem room loop. Então imagina aqui um trabalhador freelancer, né? Ele recebe uma tarefa, ele executa, ele vai embora. Não fique esperando o próximo serviço. Se você quiser que ele faça outra coisa, você tem que contratá-lo novamente, né? Então, no mundo das threads é bem isso. Você cria uma thread, ela roda uma função ali, um bloco de código, alguma instrução que você deu, ou processa alguma coisa e termina. E para de existir. Isso é ótimo para tarefas curtas e pontuais. Exemplo, você quer realizar um cálculo pesado, você quer processar uma imagem. Então, você vai lá, pede para o sistema criar uma thread, se você estivesse fazendo isso manualmente, ou o GCD pode fazer isso para você, e aí ele executa esse processamento e depois simplesmente deixa de existir. A gente vai ver isso na prática logo logo, tá? E agora thread com room loop. Agora pensa em um porteiro fixo do prédio, analogia da que a gente fez na etapa anterior, né? Então ele fica lá o tempo todo, não vai embora. O trabalho dele é esperar eventos e lidar com eles à medida que chegam, ou seja, moradores entrando, carro entrando, saindo, mesmo se ninguém aparecer por horas, ele vai ficar lá, ele não vai embora, ele vai ficar esperando. Então, no mundo das threads, a thread com room loop é equivalente a isso, né? Por quê? Porque pensa o seguinte, você cria uma thread, aí você coloca um room loop nela. Ela não vai terminar, ela vai ficar lá. Ela fica ali viva, esperando, por exemplo, se chegar uma mensagem, lida com isso. Se o timer disparar alguma coisa, lide com isso. Se acontecer algum evento de rede, lide com isso. Então, mesmo que não está nada acontecendo, você mantém aquele contexto, aquela thread viva, ela esperando algo acontecer. E quando algo acontece, ela vai lá e tem as instruções necessárias para reagir a ele, né? Ela pega e reage a ele. Então, mesmo que não aconteça nada, ela continua alocada ali, viva, para poder reagir quando algo acontecer, tá bom? Então, isso é útil quando você precisa de algo que reaja continuamente. Por exemplo, a main thread. A main thread ela já vem por default com um room loop. Por quê? A main thread não pode morrer. A main thread a gente sabe ali que ela é responsável, por exemplo, entre outras coisas, da interação do usuário com a interface. Então, se eu estou olhando um aplicativo, mas eu não estou clicando em nada, tem que ter uma thread para na hora que eu clicar num botão, para na hora que eu arrastar alguma coisa, para no momento que eu scrollar a minha tela, ela poder reagir a isso, a esses eventos, né? O evento de toque, o evento de scroll. Então, mesmo que não tem nada acontecendo, tem uma thread viva esperando o momento que eu vou tocar na tela do meu device ali, para poder reagir a isso. Então, a main thread é um exemplo clássico ali de uma thread que já vem por default com o room loop embutido, porque ela nunca morre, ela sempre está ativa. Então, sem room loop faz a coisa e morre, com room loop fica vivo, dormindo e acordando quando necessário. E aqui, final do ciclo de vida, só para enfatizar. Thread sem room loop, quando que ela morre? Automaticamente quando o bloco ou função que está executado termina. Então, ela executa alguma coisa, terminou? Tchau. Ela, ela morre no sistema, não existe mais essa thread lá, tá bom? Por quê? Ela só existe para executar aquela tarefa específica, não tem nada mantendo-a viva. E agora a thread com room loop. Se você interromper explicitamente, então tem algumas coisas, alguns métodos ali da classe que você consegue usar para interromper. Ou se não houver mais fontes, timers ou eventos anexados ao room loop, né? Porque o room loop mantém a thread viva, dormindo, enquanto não há eventos. Então, ali você consegue desalocar ali, forçar o deslocamento de repente de um timer, de alguma coisa, e isso faz que está mantendo a thread viva e aí você consegue, ela vai ser desalocada. Essa analogia aqui a gente já passou. Agora vamos só ver na prática aqui algumas coisas. Eu vou mostrar como olhar no debug visual e mostrar isso na prática para vocês, tá bom? Então aqui, de forma muito simples, esse projetinho aqui, não tem nada demais, é só uma view.
tá? Como vocês podem ver, é uma view com uma label, tem dois botões, tudo bem? E uma classe worker aqui que eu simplesmente criei dois métodos. É um método bem autoexplicativo que fala execute without room loop, ou seja, execute algo numa thread sem o room loop, sem algo que vai manter essa thread viva. E aqui execute with room loop, ou seja, execute com o room loop, mantenha a thread viva para mim, mesmo depois que o meu bloco de execução terminar. Você fica ali a thread viva para caso eu ela precise reagir posteriormente a algum evento. Então aqui é muito simples de ver o código. Esse código vai estar aqui em algum repositório. Eu vou colocar. Você pode dar uma olhada com calma, mas é bem simples, tá? Ele cria uma thread aqui manualmente, printa, ele para 2 segundos só para simular algo que está sendo processado e está consumindo bastante recurso ali, e dá um print depois, né? Falando que o trabalho foi finalizado. E com o loop, mesma coisa, ele cria uma thread, só que aí ele pega e cria aqui, ó, coloca um room loop na thread, tá vendo? Dá um room, e isso mantém a thread viva. E aí, aqui, 2 segundos depois, ele executa algo dentro dessa thread, ou seja, ele pega. Eu nem sei se está 2 segundos depois, eu acho que não, não coloquei 2 segundos depois. Só vou colocar aqui, executa, tirar essa parte aqui para não confundir. Que eu tinha colocado, inicialmente eu tirei. Enfim, depois ele executa essa função aqui dentro dessa thread aqui, tá bom? Depois de iniciar ela. Então ela inicia, ela printa algo para mim. Depois, ao invés dela simplesmente morrer, como essa daqui, o que que ela faz? Eu pego e jogo uma tarefa dentro dela. Ou seja, ela não morreu, ela tá lá, e aí esperando algo acontecer, e aí eu pego e faço algo acontecer. Eu jogo uma função dentro dela e falo, ó, printa essa mensagem aqui para mim. E ela printa. Então, aqui na minha second view, eu chamei execute with run loop, né? Então, se você parar para olhar, é, só queria fazer um disclaimer antes, rápido, sobre como vamos debugar isso daqui, antes de eu, de fato, iniciar o processo, para vocês poderem acompanhar. Aqui no painel aqui das ferramentas do iOS, né, do Xcode, perdão, você tem esse Show Debug Navigator. E aí você pode clicar aqui, ó, e View Process by Thread. Deixa marcado isso aqui. Deixa tudo isso aqui desmarcado. Eu acho que é algum tipo de filtro que eu não sei ao certo. E quando estava marcado não estava mostrando, mas deixa esse para ele mostrar o processo by thread. Só que tem um pequeno, assim, um pequeno detalhe aqui, né, de como debugar. Você pode ver que aqui está monitorando a minha aplicação que está rodando esse device, mas não está aparecendo nada. Por quê? As suas threads elas só aparecem no momento que a aplicação pausa, uma pausa de debug, sabe? Igual quando você coloca um breakpoint. Então, o que que eu fiz? Eu peguei na função aqui, né? Eu coloquei um breakpoint nas funções para quando eu apertar o botão e a função chamar para criar thread, ele cair no breakpoint, pausar a aplicação e as threads aparecerem aqui do lado para a gente poder ver. É assim que você consegue ver as threads da tua aplicação. Então, olha, print esse botão para iniciar o processo na thread, tá? O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu iniciei, né? Aí apareceu aqui do lado todas as threads que estão ativas. Olha que legal, você consegue ver aqui, ó, por esse painel de debug. Aí você tem, ó, a thread 1, tá vendo que é a main thread? E a main thread aqui é aquela thread principal que já vem com rule loop por default, que eu falei que nunca morre, né? E aqui tem a thread que a gente criou manualmente. A gente cria essa thread 11 aqui, ó, ela criou, né, esse nome, thread 11. E aqui você vê a classe que está usando ela, né, o objeto que tá sendo executado, a função que está sendo executada dentro dela. Então, work execute without room loop, ou seja, ela vai executar isso daqui nessa thread e depois vai deixar de desaparecer. Lembra, ó, thread 11, a gente tem a 1, a 4, a 10, foi tudo criado pelo GCD lá, do Grand Central Dispatch, mas essa 11 a gente criou manualmente, então ela está aqui. Só que, como não tem um loop, ela tem que morrer, correto? Então, o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou dar um play aqui para ele terminar a execução. Legal. Agora eu vou apertar esse print aqui. Esse print só vai fazer isso daqui, ó. Vou mostrar a second view.
só vai printar isso daqui e eu só fiz isso para poder ter um breakpoint para a gente poder visualizar as threads ativas, tudo bem? Para poder verificar se ela realmente saiu de lá. Então, ó, print, caiu no breakpoint, ó, print checando as threads ativas. Olha, onde que está sendo executado? Na main thread, olha que legal. Por quê, né? Eu executei aqui dentro da view e e eu não mandei executar nenhuma thread separada, nem nada assíncrono, nem nada, então tá dentro da main thread, mas olha, se a gente olhar as threads ativas, cadê a thread 11 que eu tinha criado manualmente quando eu coloquei aqui execute with outrun loop? Ela não tá mais aqui. Por quê? Ela fez o que ela deveria fazer e no momento que ela terminou esses processos que eu mandei executar dentro dessa thread, ela simplesmente deixou de existir no sistema, né? Não tem por que ela continuar existindo. Então, o próprio sistema operacional do iOS ele simplesmente vai lá e desaloca isso e faz, né, essa abstração dessa thread ela deixar de existir aqui. Então, a thread 11 que a gente tinha criado, ó, não existe mais. Agora vamos testar a thread com o room loop, que é essa daqui, ó. Execute with room loop, tá? Então, eu criei a thread e coloquei room loop. Eu simplesmente vou comentar aqui, né? Ó, para mudar a ação do botão e agora eu vou chamar execute with room loop e vou rebuildar. Vai dar um replace aqui para rebuildar, é bem rápido. Legal, rebuildou. Já está aqui no debug, tá? E agora, ó, iniciar processo na thread. Agora tem room loop, tá? Então, thread iniciada com o room loop. Novamente, caiu aqui, ó, no debug, no breakpoint, então está mostrando as threads. Ele criou essa thread 12 agora, o nome. Thread 12 é a nossa thread que nós criamos manualmente. Lembre-se, não é essa 11, não é 10, não é a main thread, não é essa 6, é essa 12 que nós criamos manualmente. E o nome é aleatório, a gente não escolhe, é atribuído pelo sistema, então tá aqui. Legal. Agora, olha, mostra a classe normal, igual a anterior. Agora eu vou dar um execute. Terminou. Terminou de executar todo o bloco de código que eu tinha dentro daquela thread, né? Todas as execuções. Agora vamos olhar as threads que ainda estão vivas na nossa aplicação? Print apenas para ver as threads ativas. Ó. Só vai dar um print. Novamente cai ali na main thread. Olha a nossa thread 12 aqui, olha. Então a thread que a gente criou, ela não está sendo mais usada para nada. Tá vendo, ó? Tinha até sido usada aqui, ó, work, execute with room loop. Então ela não está sendo usada, não tem nada sendo executado nela. As execuções dela acabaram. A pilha de execuções que tinha nela ali, que a gente criou o print, acabou. E mesmo assim ela está ativa. Então, se eu quiser posteriormente é, executar algum dessa thread, igual eu passando aqui este esse perform que eu fiz aqui, ou se ela ficar ouvindo algum evento, ou que vai ser disparado por um timer, por alguma coisa do tipo, ela vai estar lá viva para poder reagir a isso. E essa aqui é a diferença, assim, na prática, de uma thread com room loop e uma thread sem room loop. Tudo bem? E esse vídeo aqui vai ter continuação, essa série, né? A gente está falando sobre threads, sobre gerenciamento de threads no iOS. Mas se foi útil de alguma forma isso aqui, deixa um comentário aí, um likezinho só para mim saber que está ajudando alguém, porque eu estou fazendo isso aqui simplesmente porque eu gosto e para ajudar as pessoas. Então é isso. No próximo vídeo continuaremos falando sobre gerenciamento de threads no iOS e como que funciona esse mundo aqui.